Olá, bom dia, bom dia. Começando mais um projeto 626. Nesta manhã gostosa, não é? Para essa troca de energias tão importante, tão bacana para mim e para você também. Tá bom? Muito bem-vindo. Nós vamos então prosseguir com esse nosso encontro matinal, para esse nosso bate-papo, para que possamos trocar esta energia tão importante para mim quanto para você também. Muito bem-vindo, Neto. Bom dia, obrigado pela presença, pela companhia todas as manhãs, tá bom? Para você que também assiste essa live depois, bom dia, ou boa tarde, ou boa noite, não importa. O que importa realmente é que continuemos sempre juntos neste nosso encontro matinal, tá bom? Psidionel também, muito bom dia. Bom dia a todos que estão chegando e também a todos que vão assistir a live depois. Lembrando que se este momento é importante para você, se esse bate-papo, essa troca de energias é importante, te ajuda de alguma forma, então mandando um aviãozinho, né? Mandando aquele comunicado, né? Olha lá, estamos ao vivo aqui, para que outras pessoas possam participar também. E se for depois, não que você estiver assistindo, também compartilhar esse vídeo para que mais pessoas possam fazer parte desse nosso grupo de amigos, esse nosso grupo de encontros matinais, tá bom? Também, se você quiser visitar, inscrever-se lá no nosso canal do YouTube, eu agradeço, né? Psicanálise Libertador NP, lá você pode acompanhar todas as lives que lá estão guardadas, acumuladas, tá bom? Aline também, muito bom dia. Bem, então nós vamos falar hoje sobre o tal dedo podre ou mão podre, não é? Meu Deus do céu, como eu tenho dedo podre, tudo que eu vou fazer não dá certo, as coisas que eu faço dão errado, nada dá certo na minha vida, por que será, não é? Tudo o que eu faço vai dar errado, eu não aguento mais isso. É a famosa mão podre ou dedo podre. Por que isso acontece na minha vida? Por que eu tenho tanto azar assim? Por que as coisas não acontecem adequadamente ou corretamente na minha vida? Ou tudo que eu me envolvo dá errado? Eu me envolvo numa relação amorosa, dá errado. Eu arrumo um emprego, dá errado. Eu convivo com algumas pessoas, dá errado. Eu tento fazer parte de um grupo de amigos, dá errado. Então, é a famosa mão podre ou dedo podre, né? Será que existe essa questão de dedo podre? Será que eu tenho mão podre? Será que as coisas conspiram contra mim? Será que tudo de ruim chega até mim? Ou eu vou de encontro a estas coisas ruins? E por isso eu digo que tenho o dedo podre ou a mão podre. Jussara também, muito bom dia, bem-vinda. Bem, então, por que essas coisas acontecem em nossas vidas? Por que estas coisas ruins que eu falo que tenho o dedo podre, que eu tenho mão podre, nada do que eu faço ou nenhuma das coisas com as quais eu me envolvo dão certo na minha vida? Por que isso acontece? Bem, chamamos de repetições. Essas coisas vão se repetindo em nossas vidas, não é? E vão tornando-se uma espécie de necessidade. Eu vou me acostumando com isso, as coisas vão acontecem na minha vida mais ou menos assim. Eu consegui me livrar de uma relação tóxica, não é? Eu não aguentava mais aquilo. Meses depois, puxa vida, me envolvi de novo numa relação tóxica, não aguento mais isso. Aí saio daquela relação, meses depois, me envolvi de novo numa relação tóxica. Então é importante que prestemos atenção nisso, é importante que atentemos-nos a esta questão, por que isso está acontecendo, não é? É claro que, num primeiro momento, é uma dificuldade de sair desta relação, uma dificuldade de percepção, uma dificuldade de compreensão, porque para quebrar esse ciclo, nós teríamos que sair do status quo, quebrar paradigmas, tomar consciência de que eu preciso mudar esta realidade, eu preciso mudar a situação, depende de mim esta ação para que eu possa sair deste lugar. Estamos falando também em padrões familiares. Geralmente, as questões do passado, os padrões de vovô, padrões de vovó, padrões do papai, padrões da mamãe, temos uma tendência a repetir estas questões e ter ações, atitudes, comportamentos parecidos, similares com os antepassados, não é? É claro que o pessoal que faz a terapia da constelação do sistema familiar
tem uma explicação digamos assim, oportuna para isso. Mas nós falamos em repetições, estamos falando em determinismo psíquico, em padrões de repetição, determinismo psíquico, determinados, não é? Lá na infância, determinados a nos comportarmos daquele jeito, determinados a nos comportarmos desta forma. E por isso repetimos padrões, são repetições, determinação psíquica, não é? Alô, Benedito, bom dia também, bom dia, bem-vindo. Mara Rodrigues, também muito bom dia. Bem, nós temos outras questões quando estudamos as neuroses, dependendo das situações, dependendo dos traumas, dependendo das convivências, da forma que fomos estruturados psiquicamente na infância, nós acabamos por desenvolver algumas neuroses, não é? A neurose do destino, a neurose do fracasso, por exemplo, é aquela em que a pessoa acha, ela acredita, ela tem convicção de que nasci para não dar certo, eu nasci para não funcionar, eu nasci para não me dar bem na vida, esse é meu destino, essa é minha vida, fazer o quê? Todo mundo se dá bem, eu só me envolvo em enrascada, eu tenho o dedo podre, eu tenho a mão podre, por isso eu não consigo dar certo na vida, e continua naquele padrão de repetição. Aproveitando aqui, eu quero trazer um caso só para ilustrar. Eu tinha um amigo que vivia numa rotina de beber demais. Eu sei que depois ele vai assistir essa live, sabe que estou falando dele, eu tenho autorização para falar. Bebia demais, fumava demais, de manhã a boca parecia um restilo de alambique, não é? De tanto beber, estava perdendo tudo na vida. Não tinha mais uma relação amorosa, não tinha mais uma relação familiar, o seu ciclo de amigos era apenas aqueles que com ele bebiam e etc. Até que ele percebe em determinado momento que é preciso parar com aquilo, é preciso quebrar este ciclo, é preciso quebrar esta rotina, mudar este seu comportamento. E em menos de 10 anos, há uma transformação brutal na vida desta pessoa, porque ela decide quebrar o padrão, decide sair do status quo, decide realmente mudar este seu convívio para que possa, entende o seu convívio, entende as consequências, entende o que está acontecendo, quebra este ciclo, muda amizades, muda o meio, muda a ambiência e a sua vida muda. Portanto, é preciso identificar. Camila, bom dia, melhor nutricionista do Brasil. Bom dia, Inal, também para você, bem-vindo. Bem, então nós temos que entender isso com a quebra de padrões, sair do status quo, quebrar paradigmas, trazer para a consciência aquilo que está acontecendo conosco, não é? Nós temos também a síndrome de Gabriela, não é? Eu nasci assim, eu serei assim, vou morrer assim. Não, eu não preciso. Eu não nasci para não dar certo. Eu não nasci para ser um fracassado. Eu não nasci para ser um falido. Não nasci para ser um ser desprezível. Pelo contrário, nós nascemos para dar certo. Mas para dar certo dá algum trabalho. Nós temos que ter alguns comportamentos, mudar algumas atitudes, mudar algumas formas de ver, de encarar a vida, de agir, de reagir diante da própria vida, que como eu tenho trazido aqui não é fácil, não é? Ficar com a bunda na cadeira, com os braços cruzados, certamente eu não conseguirei, evidentemente, mudar esta situação que se repete negativamente na minha vida. Repito, seja no negócio, seja numa relação amorosa, seja no trabalho, onde quer que estejamos. Reinaldo, bom dia também, bom dia. Bem, estes padrões, então, estas neuroses do destino, esse é meu destino, fazer o quê? Já que Deus quer assim, então nasci para ser fracassado. Neurose do fracasso, eu não nasci para dar certo, eu sou uma pessoa que infelizmente tenho que me conformar com isso. Ou síndrome de Gabriela, né? Nasci assim e não posso mudar nada, nem ninguém pode mudar, e aceitar aquela situação. Conviver com este fracasso, conviver neste lugar, permanecer neste lugar e depois achar e bradar, achar até bonito dizer que eu tenho o dedo podre. Eu tenho o dedo podre. Nós percebemos que algumas pessoas falam isso com certo orgulho, né? Dizer eu tenho o dedo podre, eu tenho a mão podre, tudo onde eu ponho a mão dá errado, onde eu encosto o dedo apodrece, onde eu encosto o dedo não funciona. Então temos que prestar atenção
nesses detalhes. Se eu estou identificando isso, sabendo que determinadas coisas não estão dando certo, olha, eu já dei um grande passo que é identificar isso, perceber esta questão, não é? Por exemplo, nós permanecemos nesse lugar de repetição por medo também de fazer a coisa diferente. Por que eu tenho medo de fazer a coisa diferente, medo de mudar? Porque por pior que esteja aquela situação presente, sempre haverá um certo ganho, sempre haverá uma certa satisfação. Para a psicanálise chamamos de gozo. Sempre há uma compensação, seja na posição de vitimismo, seja na posição de acolhimento. As pessoas me acolhem, as pessoas passam a mão na cabeça, olha, fique tranquilo, vai dar certo, isso vai passar, isso vai mudar na sua vida. Então este acolhimento, este paparicar, é uma situação que acaba por agradar certas pessoas e por isso permanecem naquela situação de sofrimento. É um ganho secundário, né? É uma forma de se iludir, é uma forma de acreditar que pelo fato de as pessoas estarem me abraçando, estando sendo solidárias com o meu fracasso, ali naquele lugar eu devo permanecer, porque de certa forma eu estou sendo acolhido, de certa forma estou sendo abraçado, estou sendo querido, estou chamando a atenção, ganhando a atenção do outro. Então eu tenho dificuldade de fazer diferente, eu continuo naquela rotina, eu continuo agindo, contribuindo para que aquelas coisas não deem certo. Então, na verdade, trata de um looping, não é? Para não gastar energia cerebral. Porque mudar as coisas, mudar comportamentos, exige um certo esforço. Mudar a minha situação exige um certo esforço. Mudar a minha posição profissional, por exemplo, exige um certo esforço, porque eu tenho que me capacitar, eu tenho que estudar mais, tenho que me preparar, tenho que descobrir, desenvolver novas ferramentas, novas técnicas, novas habilidades. Então isso dá um certo trabalho. Mas para fugir disso, para não gastar tanta energia cerebral, para ficar neste lugar de conformismo, digamos assim, ou de vitimismo, eu acabo por aceitar. Repito, porque sempre que eu estou nessa situação que eu vou reclamar com alguém, este alguém próximo vai me abraçar, vai me acolher, vai passar a mão na cabeça e vem com aquelas famosas frases: isso vai passar, fique tranquilo, isso passa, isso vai dar certo, todo mundo passou por isso, eu também passei por uma situação parecida e deu certo e tal, e a pessoa acaba então se conformando, quando na verdade estamos falando de crenças, não é? Há aquelas crenças limitantes, claro que vindas da infância, lá da castração, não é? Sempre haveremos de falar do desenvolvimento psicossexual, fase oral, anal, fálica, latência, da castração, do complexo de Édipo, naquela fase ali do 0 até os 9 anos de idade, em que as coisas vão se instaurando em nossas mentes, vão se posicionando, vão ganhando espaço em nossas mentes e que vão dirimir depois as nossas vidas, não é? Então falamos em crenças limitantes. Algumas pessoas acreditam que não vão dar certo na vida e acabam por desenvolver um desvalor. Desvalorizar-se, falta de autovalorização, falta de autorreconhecimento, uma falta de autoestima ou baixa autoestima, baixo reconhecimento, baixa autovalorização e assim por diante. Então, este sentimento, esta crença de desvalor em relação a si mesmo, de não pertencimento ao grupo, que as pessoas não gostam de mim, que as pessoas não vão me aceitar, que me remetem a este lugar de repetições negativas ou de, entre aspas, fracassos, não é? Aquele sentimento de inferioridade. Por exemplo, lá na infância, quando a criança passa por momentos do tipo: quem manda aqui em casa sou eu, você tem que obedecer, você, enquanto estiver aqui, vai fazer aquilo que eu quero, você não sabe, você não consegue, você não é capaz, você não, a pessoa acaba então por desenvolver esses tipos de neuroses, por acreditar realmente: não sei, não sou capaz, não consigo, não tenho competência para isso. Neurose do destino, neurose do fracasso, este sentimento então de desvalor, sentimento de inferioridade, porque está assujeitado ou alienado ao que o outro fala, ao que o outro prega, ao que o outro dita como sendo certo,
a respeito de você mesmo, não é? O outro diz que eu não tenho competências e eu acredito. O outro diz que eu não sei fazer e eu acredito. O outro diz que eu não sairei deste lugar e eu acabo por acreditar. Portanto, estamos falando em neuroses, estamos falando em assujeitamento, em alienação, em desvalor, em sentimento de inferioridade, em assujeitamento. Percebam, meu querido, minha querida, que sempre eu estou trazendo aqui esta questão do assujeitamento e alienação, que é este agir pelo outro, acreditar no outro, de permitir-me ser conduzido pelo outro, pelo que o outro diz. O outro dita o que eu devo fazer, os caminhos que eu devo seguir. Então isso é assujeitamento. E o que fazer então, meu querido e minha querida, nesses casos? Eu tenho que reconhecer-me, eu tenho que entender-me naquela situação, estudar, avaliar por que eu estou repetindo, quais são as minhas repetições, quais são os meus resultados. Diante dessa situação, qual é o resultado que estou obtendo, quais são os frutos que eu estou colhendo, quais são as coisas negativas que estão acontecendo na minha vida. Então, reconhecendo isso, eu preciso então desejar mudar, eu preciso me conscientizar de que os resultados que eu estou obtendo, os resultados que eu estou colhendo não estão sendo satisfatórios, pelo contrário, estão me deixando down, me deixando para baixo. Então eu preciso então mudar, desejar mudar. Eu preciso então colocar um fim nessa repetição. Se eu como pimenta, pimenta me dá azia, como pimenta, a pimenta me dá azia, como pimenta, a pimenta me dá azia, por que eu vou continuar comendo pimenta? Então, eu reconheço que a pimenta faz mal, eu desejo mudar e eu preciso parar com essa repetição, parar de consumir tal pimenta, se eu já descobri que é a pimenta que me causa azia. Procurar por ajuda psicológica, procurar por um psicanalista, procurar por um psicólogo. Esses profissionais estão habilitados a ajudar-nos, a ajudar a gente a identificar esses padrões de repetição, identificar essas crenças limitantes e assim ressignificarmos, dar um novo sentido, uma nova percepção sobre esta repetição que eu estou falando, para desmistificar, para derrubar o tal conformismo de eu tenho o dedo podre. Porque através do acompanhamento psicológico eu terei o autoconhecimento, o autorreconhecimento, a autovalorização, a autopreservação e eu passo a acreditar mais em mim. Tá bom, minha querida, minha querida? Então essa questão de tenho o dedo podre, precisamos mudar. Não existe isso. O que existe são crenças, são padrões de repetição que foram plantados, instituídos, estruturados desde a infância, repito, lá no desenvolvimento psicossexual, complexo de Édipo e castração. É possível mudar? É possível mudar. E se você sentir dificuldade, que sozinho eu não consigo, procure por ajuda psicológica, procure por um profissional da mente, por um psicólogo ou por um psicanalista e você conseguirá sair dessa, quebrar essa de que eu tenho o dedo podre. Ou então, síndrome de Gabriela, eu nasci assim, assim eu serei. Não, isso não é verdade. Que seu dia seja maravilhoso, ótimo dia para você e vamos quebrando padrões de repetições que não dão certo em nossas vidas, tá bom? Se precisar de ajuda, procure por um profissional da mente. Grande beijo, tchau, tchau!